Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje o papo é direto e reto sobre a Lei 14.133 de 2021. Vamos mergulhar num verdadeiro guia de sobrevivência para quem respira licitação, focando de cabeça em um dos maiores desafios do mercado de compras públicas. Como conseguir provar que aquela sua proposta incrível é de fato execuível? Imagina só a cena. A empresa vai lá, soa a camisa, analisa o edital, faz as contas e apresenta aquele preço matador. O primeiro lugar está garantido, certo? E aí vem o balde de água fria, a ameaça gigante de desclassificação. E o motivo, muitas vezes, chega a ser frustrante. O governo simplesmente bate o olho, presume que o valor está barato demais e duvida que o serviço ou produto vai ser entregue. Para não cair nessa armadilha, a gente vai passar rapidinho pelos pontos essenciais hoje para desmistificar esse monstro burocrático. Vamos entender o que realmente é a inexequibilidade, como lidar com a suspeita inicial do órgão, como funciona a correria da fase de diligência, qual é o verdadeiro arsenal de provas para garantir o seu preço, a regra de ouro da análise preventiva e, claro, o filtro final de marcas e amostras. Bora lá! Então, começando do começo, a gente precisa entender o que a administração pública realmente quer dizer quando joga na mesa essa palavra assustadora: inexequível. O nome técnico para isso é inexecuibilidade presumida. Mas o que isso significa na prática? Significa que o pregoeiro não tem bola de cristal, tá? Ele não tem certeza absoluta de que o preço é inviável. É puramente um gatilho matemático da lei de licitações. Se o valor jogado na mesa for muito, mas muito menor que a estimativa do órgão ou a média do mercado, o sistema acende a luz vermelha e levanta a suspeita de que a empresa não vai dar conta do recado. Simples assim. E é justamente aí que a gente precisa mudar a chave na nossa cabeça, passar do modo pânico para o modo de ação quando esse gatilho dispara. Uma suspeita do governo não é, de forma alguma, o fim da linha ou uma condenação automática. Muito pelo contrário. A lei proíbe cortar a cabeça da proposta logo de cara sem dar chance de explicação. Na verdade, essa suspeita abre as portas para o direito de defesa. Ou seja, o que parecia uma tragédia se transforma na oportunidade de ouro para a empresa provar por A mais B que tem fôlego técnico e caixa para bancar aquela oferta maravilhosa. Mas muita atenção, porque a partir do momento que o governo abre essa porta, o relógio começa a correr sem pena na chamada fase de diligência. A regra do jogo é claríssima e o prazo é cruel. São apenas 2 dias úteis contados no relógio para enviar toda a defesa lá no sistema. E o detalhe mais importante aqui, a responsabilidade é toda de quem deu o lance. É a lógica do ônus da prova. O governo não vai investigar sua empresa para tentar salvar sua proposta. É a empresa que tem que correr, juntar a papelada e justificar os números matematicamente para salvar a licitação. Beleza, teoria entendida. Mas como a gente prova isso no mundo real? Vamos dar uma olhada no que realmente serve para montar o nosso arsenal de provas. É vital separar os amadores dos profissionais nessa hora. A administração não cai em conversinha. Não adianta nada mandar aquela carta carimbada dizendo «garanto que consigo entregar, confie em mim», ou fazer um orçamento declaratório de gaveta. Isso não funciona. O que o pregoeiro quer ver é documento forte e verificável. A gente está falando de notas fiscais anteriores provando o seu custo, contratos de fornecimento que já estão rodando, relatórios de estoque, inventários. É isso que dá musculatura para a defesa. E existem caminhos bem concretos para comprovar a capacidade. Por exemplo, dá para mostrar a execuibilidade comprovando que a empresa já tem contratos de locação de equipamentos engatilhados. Ou melhor ainda, mostrando que já existe uma baita estrutura própria rodando solta. Tipo uma frota de caminhões na garagem ou uma sede regional operando a todo vapor. Apresentar isso prova para o pregoeiro que a empresa já está estabelecida e não vai ter aqueles custos malucos imprevistos de mobilização de última hora. Outra cartada excelente são os custos de pessoal e os fatores operacionais. É perfeitamente legal puxar a convenção coletiva e mostrar, olha só, os salários que eu estou pagando respeitam rigorosamente o piso da categoria. Não tem mágica. E claro, as sacadas operacionais são fantásticas. Imagina que a empresa fica do lado do local de entrega. Essa proximidade geográfica derruba o custo logístico. Ou então a empresa já tem contratos gigantes que garantem uma economia de escala absurda. Tudo isso dilui o custo e justifica totalmente jogar o preço lá embaixo na licitação. E não podemos esquecer das vantagens comerciais puras. Ter um contrato de exclusividade de distribuição na sua região ou apresentar notas fiscais mostrando que você compra direto da fábrica, esse é blindagem pura. Quando você corta os intermediários do caminho, ganha uma margem gigante que explica com perfeição como o seu preço é inferior ao da concorrência, sem jamais comprometer a qualidade do que vai ser entregue. Agora, o segredo das empresas que não perdem o sono com isso é mudar o foco, parar de apenas se defender e começar a se preparar.
E aí a gente entra na regra de ouro. A sacada genial, a verdadeira virada de chave no jogo das licitações é inverter a pergunta. Em vez de entrar no certame pensando quanto dá para lucrar, a pergunta número 1 tem que ser: quanto custa de verdade para executar esse negócio? Lucro em licitação não é chute, não é adivinhação de quem dá o lance mais agressivo no escuro. O lucro surge da matemática fria e realista de quem conhece os próprios custos antes de ir para a guerra. É o famoso dever de casa, que tem que ser feito muito antes do clique lá na plataforma de compras. Colocar no papel, ou melhor, na planilha, cada centavo. Fretes, tributos, taxas, custos com embalagens, mão de obra, tudo isso tem que estar mapeado. Quem faz esse raio-x de custos antes de enviar a proposta foge daquele pesadelo que é vencer a licitação e descobrir no dia seguinte que vai ter que pagar para trabalhar. Para entrar no jogo de forma responsável no meio do furor dos lances, 3 perguntinhas precisam estar muito bem respondidas de forma objetiva. Primeiro, quanto realmente custa executar o contrato? Segundo, na hora que o bicho pegar lá na fase de lances, até que limite financeiro o preço pode ser reduzido sem quebrar a empresa? E terceiro, a mais vital, a papelada toda para provar esse limite mínimo já está organizada hoje, na gaveta? E para quem acha que comprovar que o preço é bom encerra o assunto, sinto muito. Ainda temos que passar pelo filtro final, que já tirou muita empresa boa do jogo. É quase inacreditável o quanto isso acontece. A empresa tem o preço perfeito, os custos comprovados, defende os números lindamente na diligência e aí tropeça num requisito formal bobo. Um detalhe, como esquecer de digitar a marca do produto na plataforma ou deixar passar o prazo super curto, geralmente 5 dias úteis, para entregar a amostra física do produto lá no órgão. E aí, todo aquele esforço brilhante vai pelo ralo da burocracia. O processo todo é literalmente um grande funil. A equipe técnica do governo vai pegar essa tonelada de documentos que foi enviada a toque de caixa, cruzar com os prazos e peneirar rigorosamente a viabilidade técnica, econômica e financeira da empresa. Somente depois de sobreviver a essa maratona de checagem e provar que a capacidade real de execução está ali, estampada no papel, é que o preço é oficialmente aceito e o caminho para homologação e assinatura do contrato fica livre. Então, para fechar o nosso papo de hoje com chave de ouro, fica aquela reflexão importante. A empresa está indo para o pregão com a viabilidade toda documentada de forma lógica e organizada, ou está simplesmente indo no improviso, torcendo para que o pregoeiro não desconfie de nada? Trocar o desespero do improviso pela tranquilidade da preparação é o que realmente separa os profissionais dos amadores nesse mercado. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!